Fala, patriotas desse meu Brasil! Bolsonaro esteve em manifestação dia 29 de junho agora e repercutiu internacionalmente. Vamos dar uma olhada aqui? Bolsonaro em manifestação repercute nas mídias internacionais. Manifestação pacífica que ocorreu em São Paulo virou notícia não apenas no Brasil, mas também em vários portais ao redor do mundo, né? Então temos os seguintes portais aqui, né? Citados aqui: Daily Journal, da WBOC, né? Eu não sei como é que se pronuncia, mas é WBOC. Arab News, WSI, né? Swissinfo.ch. É o jornal da Suíça, né? E temos aqui Al Jazeera, né? Que também é um outro jornal que noticiou. Bom, a maioria, eles foram bastante imparciais, tá certo? Com certeza os jornais foram imparciais, não tomaram um posicionamento, obviamente, noticiaram aquilo que tinha que noticiar a respeito, mas eu achei interessante porque foi mostrado para a população o que está acontecendo no Brasil, né? Eles estão mostrando os eventos do Brasil e gerando uma conscientização lá fora da perseguição política, né? Inclusive, os sites acentuaram bastante as falas do Jair Bolsonaro, né, a respeito de justiça, liberdade, né, a respeito de perseguição política, né, os sites fizeram essa ênfase nas falas do Bolsonaro, né? Então, assim, eles apenas noticiaram o que o Bolsonaro falou, mas, né, trazer essa ênfase, né, cria uma conscientização nas pessoas lá fora a respeito do que vem acontecendo no Brasil, né? E aí, falando ainda mais um pouquinho aqui a respeito, né, dos acontecimentos, Bolsonaro mais uma vez veio a falar inglês, porém dessa vez foi o Gustavo Gayer que fez o discurso. Ele fez o seu discurso em cima de um trio elétrico, porém no final do seu discurso ele começou a falar em inglês. E aí, né, o Bolsonaro diz Make Brazil Great Again, né, utilizando a frase preferida do Trump, né, Make America Great Again. Bolsonaro vai e cita essa mesma frase do Trump, porém colocando o Brasil, né, Make Brazil Great Again. E aí ele falou até bonito. Dessa vez deu até para entender. Da outra vez a gente teve, né, uma dificuldade de entender o que ele estava falando, mas dessa vez foi bom. E aí foi 100%, né? Acabou que repercutiu também um pouco aí, mas não repercutiu tanto quanto da primeira vez, porque da primeira vez foi cômico, foi engraçado, né? Porque ele realmente não conseguiu falar muito bem. E aí temos também mais um destaque aqui, né? Agora na CNN Brasil, a fala do Bolsonaro: me deem 50% da Câmara e do Senado que mudo o destino do Brasil, né? E eu concordo, sim, eu acredito 100% nisso, porque Bolsonaro, durante a pandemia, sem a Câmara, sem o Senado a seu favor, ele conseguiu fazer com que a moeda, o real, fosse a moeda que mais valorizasse durante a pandemia no mundo, né? No mundo. Foi a moeda que mais valorizou no mundo durante a pandemia, foi o real. Então, se o cara consegue fazer isso sem a Câmara e sem o Senado, né? Ele não tinha. O Senado e a Câmara hoje, durante o governo Lula, tá muito mais forte, né? Tem muito mais representantes de direita do que na época em que o Bolsonaro era presidente. Então, se o Bolsonaro se tornar presidente em 2026, né, se ele for eleito em 2026 e iniciar o seu governo em 2027 com 50% da Câmara e 50% do Senado, meu amigo, ele vai fazer muita coisa, mas muita coisa mesmo. Se o que ele fez no passado foi bom, né, ele teve índices de crescimento muito grande da nossa moeda, né, asfaltou um monte de coisa, né, um monte de estrada por aí, né, fez muito investimento no Brasil,
né? E tudo sem Câmara e o Senado. Imagine o que ele pode fazer tendo a Câmara e o Senado junto, né, trabalhando junto dele. E aí, vamos lá aqui a fala dele aqui, né, o que ele disse. Vamos lá, as palavras do Bolsonaro. Se me derem isso, não interessa onde esteja, aqui ou no além, quem assumir a liderança vai mandar mais que o presidente. Com essa maioria, elegemos nosso presidente no Congresso Nacional. Maioria das comissões de peso no Senado e Câmara. Nas sabatinas decidimos quem prosseguirá. Desculpa aí a imitação muito mal feita de Bolsonaro, né? Mas aqui ele diz, né, que é algo que, inclusive, muitas das vezes tem sido um problema no país, que é o presidente não tem muita autonomia no Brasil, né? Porque se o presidente não pode fazer nada se a Câmara e o Senado não aprovarem, né? Então, o que ele está dizendo é que se temos, independente de quem seja o presidente, temos que ter a maioria na direita, a maioria da direita na Câmara e no Senado, né? Se tivermos a maioria, a gente pode barrar coisas ruins, assim como aconteceu agora com a IOF, né? A IOF, o aumento da IOF foi cancelado, né? Agora o Lula está levando para o STF e caiu nas mãos do Alexandre de Moraes ainda, né? Então o Alexandre de Moraes vai decidir se volta o aumento da IOF ou não. Enfim, mas voltando aqui ao assunto, né? A Câmara, né? Eles derrubaram o aumento do IOF. Então, assim, não adianta o presidente, né, decretar. Tem que ter a aprovação da Câmara e do Senado. Se não tiver, a coisa não vai para frente. Então, por isso que é importante termos mais de 50%, pelo menos 50% na Câmara e no Senado, independente de quem seja o presidente. Seja Bolsonaro, seja um cara de esquerda, temos que ter. Né? E se for uma pessoa de direita ainda, né, que ainda que não entre Bolsonaro, que entre Tarcísio, que entre algum outro aí, né, algum outro representante, pode ser o Zema, tem o Rodrigo Manga aí que tá querendo entrar na corrida presidencial, né, Michele Bolsonaro, que conforme pesquisas ganha do Lula. Então, assim, qualquer pessoa que entrar aí, se tiver mais, né, se tiver 50% da Câmara e do Senado, tá tudo legal. É isso, gente. Quem quiser ver esse artigo completo que eu escrevi, tá lá no site bravazil.com.br. Você pode acessar pelo link aqui na descrição, tá certo?